Fala galera, eu Viana na área, mentor de gente de gestão, consultor de estratégia digital. A gente está numa série que é a série sobre estratégia digital. Nesse vídeo especificamente, a gente vai falar sobre os 5 níveis, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês, tá? São 5 níveis de sofisticação de mercado. Para você entender em que 5 níveis são esses que você entra, né? Como que você faz? Qual é o nível de sofisticação do mercado que eu estou entrando? E aí tem alguns itens aqui que são importantes na hora de a gente olhar para mapear esses caras e ver o que eles estão fazendo e por que isso é importante, tá? A primeira coisa é entender que tipo de promessa eles estão fazendo, ou seja, se eles estão no mesmo mercado que você, o que eles estão prometendo? Por exemplo, se eu estou falando de mercado de emagrecimento, o que essa galera que está no mercado de emagrecimento está prometendo para os clientes? É emagrecimento em 3 meses? Em 2 semanas? É uma perda de peso? Como que isso está acontecendo? Então é importante você saber. A outra coisa importante é o ticket. Muita gente tem dificuldade em entender qual é o ticket, o que é ticket. E o valor médio que essa pessoa fatura por cliente. Por exemplo, eu fui gerente de um restaurante. Nós tínhamos que saber qual era o ticket médio, ou seja, se eu tinha uma mesa com 4 pessoas, mesmo que aquela mesa desse lá 500, 800, 1.200, eu tinha que dividir aquilo pela quantidade de pessoas da mesa, não era o valor, porque aquele era o meu ticket médio da mesa. Então esse é o teu ticket médio. Então qual é o ticket médio do meu concorrente hoje para quem está atuando no mesmo mercado? Isso é muito bacana a gente saber. Até para você poder precificar, entender se ele está oferecendo isso para um público mais alto, mais elevado, né, ou não, se ele realmente está colocando a mão e aí você tem uma oportunidade de entrada, de cobrar um valor mais justo. A outra coisa é qual é o diferencial, o que ele diz que é o diferencial dele. O meu diferencial, por exemplo, uma pizzaria, o meu diferencial é o que eu entrego em qualquer lugar em 10 minutos, eu dou meu jeito. Então eu tenho um diferencial. O importante é você entender que você precisa saber qual é o diferencial dos seus concorrentes. Tá? Você tem que saber aonde você está pisando. Você não entra em um mercado do nada sem saber nada, né? Você precisa pesquisar isso. Mas o óbvio tem que ser dito. Então eu tô falando com vocês o óbvio porque ele tem que ser dito, tá ligado? Eu fico bolado que tem coisas que eu vou conversar com as pessoas e elas abriram a empresa sem saber disso. E a outra coisa é que tipo de entrega esse cara está fazendo, né? No caso do restaurante, ele só faz a entrega no restaurante? Se ele é um personal, ele dá curso online, não dá personal online, ele atende, como ele está fazendo essa entrega? De repente você encontra uma forma diferente ou melhor de fazer. Gente, o importante é você olhar, entender o que está acontecendo. Quando você fica só na esfera da imaginação, do eu acho, você não tem condição de tomar decisão nenhuma, ok? E aí nós vamos partir para um próximo passo. Mas antes disso, eu vou te dizer, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, deixa o seu like nesse vídeo, valeu? Então, assim, eu tô no mercado, eu já conversei com vários profissionais que atuam em mercados, às vezes há mais de 10 anos, e eles não sabem qual é o nível de sofisticação desse mercado no nível digital, tá, gente? No nível digital. E aí eu vou contar uma história para vocês. Por exemplo, se eu chego na Internetlândia, é o nome de uma cidade, tá? Cheguei lá na Internetlândia. E eu chego na Internetlândia e nunca ninguém vendeu fralda de porta em porta. Aí eu chego lá na casa da Dona Maria, bato na porta dela e falo: Dona Maria, tudo bem? Eu tenho uma ótima fralda para você. Você gostaria de comprar minha fralda? A Dona Maria tem um bebê, ela fala: nossa, que ótimo, ninguém nunca veio entregar uma fralda na minha casa. Eu acho isso o máximo. E é exatamente assim que eu gosto de retratar o mercado digital. Antigamente, quando ninguém estava fazendo nada, era muito fácil você só panfletar. Você criava uma conta no Instagram, colocava um monte de foto do seu produto com um monte de preço. E aí as pessoas só iam lá e compravam. Por quê? Porque é a Internetlândia, mano. Tipo, ninguém estava fazendo isso. Sabe? O que aconteceu? Esse mercado, como todos os outros, ele saturou. Um número muito grande de pessoas começou a comprar, a fazer exatamente isso e melhorar a estratégia e mudar. Daí o benchmarking, que eles começaram a olhar, ver, olha, isso aqui, esse cara está funcionando, eu vou fazer. Que esse cara aqui está funcionando também, gostei, vou fazer. E começaram a aperfeiçoar. Então, como nós vamos medir? Então, eu vou colocar aqui agora na tela para vocês o nível 1, tá? Esse é o nível 1 de sofisticação de mercado. Qual é o nível 1?
Bom, a chave do nível 1, como vocês estão vendo aí na tela, é a promessa, ou seja, é só o que eu estou dizendo que o meu produto vai fazer, certo? Eu, por exemplo, se eu for falar de um relógio, eu vou dizer, cara, o meu relógio nunca para, ele não atrasa. Então eu estou fazendo uma prova, compra esse relógio e você nunca vai ter que ajustar a hora, ele vai estar lá certo sempre. Mas aí na tela do que vocês estão vendo, é só vocês ficarem de olho aí, vocês vão ver, eu dei 3 exemplos, tá? De promessa. Por exemplo, exemplo número 1 de nível de sofisticação. E vocês vão entender que conforme eu subo o nível de sofisticação, eu tenho que subir o meu tipo de promessa. Só a promessa já não basta mais. Lembra da Internet Land que eu acabei de falar? Ou seja, só chegar e oferecer o meu produto não é mais o bastante, ok? Então vamos lá. No nível 1 de sofisticação, ou seja, ninguém vendeu o que eu estou vendendo na internet, ninguém. Eu chego lá e falo assim, ó, faça esse treinamento e queime calorias em casa. Essa é a minha promessa, certo? Eu falo assim, ó, com esse treinamento você vai conseguir finalmente desenhar, mesmo que não tenha habilidade. É uma outra promessa sobre um curso, por exemplo, de desenho. E eu tenho um terceiro cenário. Com essas técnicas, você vai conseguir fazer dinheiro na internet. Ponto. Antigamente, isso funcionava muito bem. Era comum você ver um tipo de promessa dessa funcionar com tranquilidade. Não tinha problema nenhum você virar e dizer isso, porque ninguém estava dizendo. Era o jeito mais tranquilo de você fazer. Você chegava lá e fazia a promessa e pronto, acabou. Só que 2020, meu amigo, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. 2020 acelerou esse mercado, eu não sei nem em quantos por cento. Uns 1000%, velho. Foi muito. Então as pessoas começaram a estudar muito. Gente que nunca gravou vídeo na vida começou a gravar. As pessoas que não conseguiam fazer nada começaram a fazer, estudar o mercado, entender como funcionava. Tem um monte de... Então assim, se você não está na internet ainda, a sua empresa nem existe mais. Se isso já era uma realidade há 10 anos atrás, agora então, meu amigo, você está muito atrasado. E se você ainda está na ideia de só fazer promessa, eu vou te mostrar aqui agora, com esse método, com esses 5 níveis de sofisticação, de que você está mais atrasado do que você imagina, fazendo promessa, dizendo só que o teu produto tem uma qualidade ou o que ele vai fazer. Coloque esse óculos e você vai ser mais bonito, você vai enxergar melhor. Isso já não é mais o bastante, ok? Então vamos para o nível 2 de sofisticação agora, tá? Qual é o nível 2 de sofisticação? Eu tenho uma promessa expandida. Vocês estão vendo aí na tela agora o outro slide que está marcando ali nível 2. Então eu já não faço mais só aquela promessa, mas eu tenho uma promessa expandida. Essa você pode até tirar print disso, cara. Isso é um conteúdo muito bacana, tá? Para você começar a pensar que tipo de coisa você vai dizer, que tipo de promessa você vai fazer em relação aos seus produtos, em relação ao seu serviço, em relação ao teu restaurante. Você precisa saber que tipo de promessa, porque a concorrência é grande e as pessoas estão ampliando. Promessa expandida. Nosso primeiro exemplo, a gente lembra lá que eu falei só o quê? Cara, malha em casa, vai perder peso. Olha como é que é essa promessa agora. Faça esse treinamento e queime calorias em casa. 15 minutos de treino queima mais gordura do que 1 hora na academia. Eu já expandi a minha promessa e estou dando mais detalhes sobre ela, tá? Ou seja, a minha promessa de nível 1 já mudou. Eu estou dando dia, eu estou dando valor, eu estou dando quanto você vai perder, eu estou dando tempo lá na academia. Então eu expandi a minha promessa, eu modifiquei ela. A gente vai agora para o nível de promessa número 3. Olha só, cara, como é que a gente vai aumentando as coisas. E no número 3 eu já não só faço a promessa, mas eu começo a criar um método. Agora a gente está no nível 3. O que é o nível 3? Eu estou elevando ainda mais o meu nível da promessa, fazendo o quê? Se vocês olharem no slide, eu estou dando um nome. Se a gente parar para observar o tempo de mercado que a gente tem, eu tenho alguns clientes, por exemplo, que eles já têm um método único de trabalho. Só eles fazem aquilo daquele jeito e eles nunca pensaram em dar um nome para esse método. Então eu incluo isso na minha oferta. Então eu vou ler lá só o primeiro, vocês estão vendo aí o slide, não preciso ficar lendo, mas por exemplo aqui o primeiro. Eu peguei a mesma promessa e agora eu dei o nome de um método meu. Agora eu digo que é algo que eu criei, eu dou uma sensação de exclusividade. Enfim, olha só como você mudar a promessa dá um diferencial absurdo, né, em como as pessoas vão olhar para o teu produto e falar sobre você, ok?